Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Exatas Livros Resolvidos. E hoje nós vamos iniciar a questão número 5 desse livro aqui do Giovanni Bongiorno, volume 3, ok? Primeira edição, e a gente está aqui no capítulo de limites, ok? Para quem chegou agora, nós estamos fazendo o solucionário desse livro aqui, ok? Só mais um recado, eu deixei nos comentários um comentário fixado, né? Onde eu deixo links de afiliado na Amazon. Quem for comprar alguma coisa, vocês podem utilizar esses links de afiliado para ajudar no crescimento do canal. Ou, se vocês preferirem, vocês podem enviar o Pix de qualquer valor. Isso também vai ajudar muito no nosso crescimento, ok? Bem, nós vamos continuar aqui o exercício 5, ok? O exercício 5, ele é praticamente igual ao exercício número 4, ok? Então aqui ele deu esse gráfico de uma função qualquer e pede para que a gente calcule esses limites aqui desde que eles existam, ok? Então vamos iniciar aqui pelo item A, onde ele pede o limite de f de x quando x tende a menos 2, ok? E ele não especificou se é pela esquerda ou direita, correto? Então, quando x tende a menos 2, eu vou ter aqui x igual a menos 2. E, claro, vou ter que analisar o limite lateral para saber se esse limite existe, ok? Então, calculando o limite lateral, eu vou ter aqui o limite de f de x quando x tende a menos 2 pela esquerda, ok? Vocês já sabem, né? Se vocês tiverem visto as aulas anteriores, eu vou me aproximar do 2 pegando números dessa região aqui, ok? E vou, claro, percorrer o sentido da esquerda para a direita sobre o eixo x, correto? Então, se eu pegar esses valores aqui, sei lá, x igual a menos 2,5, eu venho aqui 2,5, vou até o gráfico, ok? E vou encontrar o valor aqui de y, que será aproximadamente igual sei lá, 1,5, ok? Então, eu vou me aproximar cada vez mais do 2, vou pegar esse valor aqui e vejo que o y está se aproximando cada vez mais do 2, ok? Novamente, vou pegar valores mais próximos a menos 2, aqui, ó. E vejo que o 2 praticamente assumiu esse valor, né? Aliás, o y assumiu praticamente o valor de 2, correto? Então, o limite lateral, né? Quando x tende a menos 2 pela esquerda, vai ser igual a 2, ok? Agora, eu vou pegar o limite, ok, de f de x quando x tende a menos 2 pela direita, ok? Quando x tende a menos 2 pela direita, o que é que eu vou fazer? Vou pegar valores dessa região aqui, ó, ok?
E, claro, eu vou percorrer o sentido da direita para a esquerda, ok? Então, claro, se eu vier aqui, ó, se eu pegar o menos 1, eu venho aqui até o gráfico e vejo que ele vai bater aqui no valor próximo a 1, correto? Aqui eu vou ter y igual a menos 1, próximo a y igual a menos 1, ok? Vou me aproximar cada vez mais do 2, isso é, eu vou pegar esse valor aqui e vejo que quando eu bato no gráfico, ele vai se aproximar aqui desse valor que é próximo a 2, ok? Aliás, próximo a menos 2, correto? Aqui eu vou ter x igual a, sei lá, menos 1,8, ok? Então, quando eu pego x igual a mais ou menos 1,8, ele vai se aproximar de y igual a menos 2, ok? Agora eu vou me aproximar cada vez mais do 2, olha só. Vou pegar aqui x igual, sei lá, menos 1,9999, ok? Cheguei aqui no gráfico e vou olhar aqui que o y assume valores bem mais próximos de menos 2, ok? Então, vou ter aqui mais ou menos y igual a menos 1,9999 e alguma coisa, ok? Então, a gente percebe que esse limite aqui, ele vai se aproximar de menos 2, ok? Veja que os limites laterais são diferentes, correto? Portanto, esse limite aqui, ele não vai existir, ok? E vou representar isso por esse símbolo de não existência, ok? Agora o limite de f de x quando x tende a 1, né? Quando x tende a 1, ele não especificou se é pela esquerda ou direita, portanto, vamos ter que analisar os dois casos, ok? Vou pegar aqui um zoom para que vocês tenham melhor visualização, ok? Bem, quando x tende a 1 pela esquerda, eu vou pegar esses valores aqui e me aproximar do 1, correto? Então, veja só, se eu pegar esse valor aqui, ou seja, x igual a, sei lá, 0,5, eu venho aqui até o gráfico e vejo que ele vai bater aqui em y igual a mais ou menos 0,5, ok? Quando eu pego aqui, sei lá, x igual a 0,75, venho novamente até o gráfico e vejo que ele já subiu de valor o y, ok? Então aqui eu tenho mais ou menos y igual a 0,75, ok? Quando eu me aproximo cada vez mais do 1, eu vejo aqui pelo gráfico que eu vou me aproximar cada vez mais de y igual a 1, ok? Então, sei lá, esse valor aqui, se eu tiver x igual a 0,95, o y vai se aproximar de y igual a 0,95, ok? Então, eu percebo que quanto mais eu me aproximo de 1, mais o valor de y tende ao número 1, ok? Por outro lado, quando eu faço o limite de f de x, quando x tende a 1, pela direita, né? Eu vou pegar esses valores aqui no sentido da direita para a esquerda, ok? Então, quando eu faço aqui, sei lá, 1,5,
eu venho até o gráfico e vejo que o valor bate em y igual a 1, correto? Vou me aproximar cada vez mais do 1, sei lá, vou pegar aqui 1,2. Vejo que y também bate em y igual a 1, ok? Se eu pegar aqui, por exemplo, 1,001, né? Y vai bater em y igual a 1 novamente, ok? Então veja que nesse caso o limite lateral será igual, né? Tanto o limite de f de x quando x tende a 1 pela esquerda vai ser igual ao pela direita, ok? E quando isso ocorre, nós dizemos que esse limite ele vai existir, né? Ele existe e seu valor, claro, vai ser igual a 1, ok? Agora no item C, o limite de f de x quando x tende a 4, ok? Quando x tende a 4 pela esquerda, né? Já que ele não definiu se é pela direita ou esquerda, né? Vou pegar aqui o limite de f de x quando x tende a 4 pela esquerda, né? Eu vou ver que ele vai se aproximar, né? Olha só, aqui do y igual a 1, correto? Veja que ele se aproxima cada vez mais do y igual a 1, correto? Se eu pegar aqui, ó, y igual a 1, ok? Agora eu vou fazer o limite de f de x quando x tende a 4 pela direita, né? Se eu pegar aqui, ó, esse valor aqui, sei lá, x igual a 4,2, eu vou ter y igual a 0, né? Agora se eu pegar x igual, sei lá, 4,015, eu já venho aqui e vejo que esse gráfico vai bater em y igual a mais ou menos 1,5, ok? Aliás, 0,5, ok? Me aproximando cada vez mais do 4, olha só o que é que acontece. Eu vou me aproximar cada vez mais do 1, ok? Então, o limite de f de x quando x tende a 4 pela direita também vai ser igual a 1, ok? Então, o limite vai existir e seu valor também vai ser igual a 1, ok? No item D, o limite de f de x quando x tende a 6, né? Vou analisar novamente o limite lateral aqui. Quando x tende a 6 pela esquerda, vou pegar os valores aqui, ó, dessa região no sentido da esquerda para a direita, ok? Então, olha só o que é que vai acontecer. Quando eu pego x igual a, sei lá, 5,5, eu venho aqui até o gráfico, olha só. E onde é que o y vai bater? Ele vem mais ou menos aqui até y igual a menos 0,5, ok? Ó, olha só, 0,5. Vou me aproximar cada vez mais do 6 pela esquerda. Olha só o que é que vai acontecer. Cheguei no gráfico, vou ver onde bateu o valor de y, ok? Então, vou puxar aqui. Olha só. Y igual a, sei lá, menos 0,3, ok?
Vou me aproximar cada vez mais do 6, cheguei aqui no gráfico e vejo que o valor de y chegou a, sei lá, menos 0,1, ok? Então veja que o limite de f de x, quando x tende a 6 pela esquerda, se aproxima cada vez mais do zero, ok? Por outro lado, quando eu faço esse limite com 6 pela direita, eu vou achar os seguintes valores, né? Se eu pegar aqui x igual a 0, sei lá, 6,5, né? Esse valor aqui, venho até o gráfico, né? E vejo que ele vai assumir aqui um número de y, sei lá, próximo a 1,3, mais ou menos, correto? Y igual a 1,3, se eu pegar aqui 6,1, por exemplo, eu vou ter esse valor aqui, ó, y igual a 0,5, mais ou menos, ok? Vou me aproximar cada vez mais do 6, aqui, ó, olha só, o que é que vai acontecer? O valor de y tende a 0, ok? Então, o limite lateral, ele vai existir, né? E vai ser igual a 0, ok? Então, em resumo, esse limite aqui, ele vai existir, ok? Ele vai existir e vai ser igual a 0. Por fim, o limite de f de x quando x tende a 7, ok? Novamente, vou dar um zoom aqui. Aliás, não precisa, ok? Vou pegar aqui o limite de f de x quando x tende a 7 pela esquerda. Eu vou ter aqui, ó, venho até o gráfico e olho mais ou menos onde é que y vai bater. Eu vou ter aqui, sei lá, y igual a 1,3, ok? Vou me aproximar mais ainda do 7, ok? E vejo que y vai bater aqui próximo a 2, ok? Me aproximando cada vez mais, infinitas vezes, do 7, eu vejo que ele vai se aproximar de y igual a 3, ok? Esse daqui vai ser o limite pela esquerda. Agora o limite pela direita, eu venho aqui até o gráfico, né? E olha só o que é que vai acontecer. Vou ter aqui, ó. Venho aqui até o gráfico e vejo que eu vou ter y igual a, sei lá, a 5,2, ok? Me aproximando cada vez mais do 7, eu vou ter aqui, olha só, esse valor aqui de y igual a 0, aliás, y igual a 5,01, por exemplo, né? O y igual a 5,1, né? Eu vejo que ele está se aproximando cada vez mais do 5, ok? Então, o limite lateral vai ser diferente, portanto, esse limite aqui, né? Se os limites laterais são diferentes, esse limite ele não vai existir, ok? E vou representar por esse símbolo aqui de não existência, ok? Então é isso, pessoal. Questão um pouco demorada, mas simples de entender, ok? Então, até a próxima. Valeu!